I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. But their understanding they lean not on. Mas o entendimento deles, eles não se estribaram nisto. But they know that God said, I have given you that land, go take it. Contudo, sabiam que Deus disse, eu lhes tenho dado essa terra, vão e a tomem. Lean not to your own understanding. Não te estribes no teu próprio entendimento. If you lean on your own understanding today, when you're sick, se você se estriba no seu próprio entendimento hoje, quando você estiver doente, maybe sitting in a wheelchair, dying with cancer, heart trouble, and the doctor says you're going to die. Quem sabe sentado em uma cadeira de rodas, morrendo com câncer, problema cardíaco, e o médico diz que você vai morrer. If you lean to that understanding, you'll die. Se você se estriba naquele entendimento, você vai morrer. But don't lean to that understanding. No. Certainly not. Mas não se estribe naquele entendimento. Certamente não. What about if the walls of Jericho, that they say they could run a chariot race around the top of them? Them great big walls. O que dizer acerca dos muros de Jericó, dos quais eles dizem que podiam ter uma corrida de carroças ao redor no topo deles, aqueles enormes muros? God said, go up there and march around it so many times and sound a trumpet and all of you let out a shout, the wall's going to fall down. Deus disse, suba até lá e marche ao redor disto tantas vezes e faça soar uma trombeta e todos vocês gritem, e o muro cairá abaixo. Well, that would be silly to the carnal mind. Bem, isso seria absolutamente estúpido para a mente carnal. But Joshua, knowing how thick those walls was, because he had built plenty walls down in Egypt. Mas Josué, sabendo quão grossos aqueles muros eram, porque ele havia construído muitos muros lá embaixo no Egito, ele conhecia o cimento que estava neles, quão compactos eram para ter aquelas corridas de carroças em seu topo, além de casas construídas no topo dele. Mas ele não se estribou no seu próprio entendimento. He believed what God said was the truth and obeyed His word, and the walls fell down. Ele creu que o que Deus disse era a verdade, e obedeceu sua palavra, e os muros caíram. Leaning not to his own understanding. Não se estribando em seu próprio entendimento. What if he's fighting that battle as I was preaching on Sunday? O que seria se ele estivesse lutando aquela batalha e como eu estava pregando no domingo? And there the sun was going down. The enemy was routed. E lá o sol estava descendo, o inimigo estava desnorteado. That night they'd get together and they'd come with another force, kill plenty of his men. Aquela noite eles iriam se ajuntar e viriam com uma outra força, matariam muitos de seus homens. Now, what if he said, I need some daylight. I've got to have some more sunlight. Agora, o que seria se ele tivesse dito, eu preciso de alguma luz diurna?
Well, now, wait a minute. God set this order. The sun turns so the world turns. Agora, o que seria se ele tivesse dito: eu preciso de alguma luz diurna, eu tenho que ter mais alguma luz solar? Now, let's see. If I'd say for the sun to stop, maybe if the world stops now, then it loses gravitation, I'll fall. Agora vejamos, se eu dissesse para o Sol parar, quem sabe se o mundo parasse agora, então perderia sua gravitação, eu cairia. He didn't listen to his understanding. Ele não ouviu ao seu entendimento. Only thing he said was, sun, stand still. That was a command. Amen. And moon, you stay where you are. Hallelujah. Hallelujah. And it obeyed him. Yes. A única coisa que ele disse foi: Sol, permaneça quieto, e Lua, fique onde está. E isto obedeceu-o. He didn't lean to his own understanding. Ele não se estribou no seu próprio entendimento, But he leaned to the promise of God. I've given you that land. Go get it. mas ele se estribou na promessa de Deus. Eu lhe tenho dado essa terra, vai e a tome. He's given you the promise of the Holy Ghost. Ele lhe tem dado a promessa do Espírito Santo. You can get it in this convention. You can get it now. Você pode obter isto nesta convenção, você pode obter isto agora. Don't lean to your own. I'm tired. I tell you, I eat too much supper. I'd hate for John to see me doing this. Não te estribes em, sabe, eu estou cansado. Eu lhe digo, eu comi demais no jantar. Eu odiaria que o João me visse fazendo isto. Oh, for goodness sake, you're leaning to your own understanding. Oh, pelo amor de Deus, você está se estribando no seu próprio entendimento. The promise is to you and your children's children, that them that fall off, even as the men as the Lord our God shall call. Hallelujah. A promessa é para vós e para os filhos dos vossos filhos, para aqueles que estão longe e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. The doctor said I'm going to die. O médico disse que eu vou morrer. He examined me and said I had this cancer, I had this or whatever it was. I've got to die. Ele examinou-me e disse que eu tenho este câncer, eu tenho isto, ou o que quer que fosse. Eu tenho que morrer. Don't lean to that understanding. Não se estribe naquele entendimento. God is the Lord thy God who heals all of thy diseases. Deus é o Senhor teu Deus que cura todas as tuas enfermidades. So don't lean to that understanding, no man's understanding. Lean to God's understanding. Assim, não se estribe naquele entendimento, em nenhum entendimento de homem. Estribe-se no entendimento de Deus. What of Samson out in the field when the Philistines, 1,000 men, run upon him? Que seria se Sansão fora no campo, quando os filisteus, 1000 homens correram para cima dele? And there he was standing there, a little bitty curly-headed shrimp about that high. E lá estava ele parado lá, um pequeno anão de cabelo encaracolado, como dessa altura. Well, he wasn't a swordsman because he didn't know. He had no training, military training. Ele não era um espadachim, porque ele não sabia. Ele não tinha nenhum treinamento militar. He was just a little old curly-headed sissy, like with 7 locks hanging down. Mama's boy. Ele era apenas do tipo de um pequeno maricas de cabelo encaracolado. Parecia, com 7 mechas de cabelos pendendo, o menino da mamãe. Standing out there, and here come 1,000 Philistines. Parado lá fora, e aqui vem 1000 filisteus. Well, he didn't have nothing in his hand. Bem, ele não tinha nada em suas mãos. He looked down, he found an old, bleached out white jawbone of a mule. And he picked it up. Ele olhou para baixo e encontrou um velho e descorado osso branco da queixada de uma mula. E ele apanhou isto. I said, let's see. I won't do much with this. Because them helmets on their head is... Agora disse, vejamos agora. Eu não farei muito com isto, porque aqueles capacetes na cabeça deles são... Them Philistines, all them soldiers, they've all got spears. Aqueles filisteus, todos aqueles soldados, todos eles têm lanças, They've all got coats of nail. todos eles têm casacos de malha, And their helmets weigh about 15 pounds apiece. Great big man, all out. e seus capacetes pesam cerca de 15 libras cada um, homens enormes, todos eles. Well, if I'd ever hit with this old brittle jawbone of the mule upon one of them helmets, why, it burst to pieces. That's it. Bem, se eu alguma vez batesse com esta velha e quebradiça queixada de mula sobre
um daqueles elmos, ora, isto se romperia em pedaços. É isso. He didn't lean to his understanding. He just took what was in his hand and started beating Philistines. Ele não se estribou em seu próprio entendimento. Ele apenas tomou o que estava em sua mão e começou golpeando filisteus. And after he had beat down 1,000 of them, he still had the jawbone in his hand. E depois que ele tinha abatido 1.000.000 deles, ainda tinha a queixada em sua mão. Amém! I don't care what man's theology says. Don't lean to that. Não me importa o que a teologia dos homens diz. Não se estribe nisso. Lean to the Word of God. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Estribe-se na palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Certainly, he believed it. Certamente, ele creu nisto. What if David would have listened to Saul's theology? O que seria se Davi houvesse dado ouvidos a Sansão, a teologia de Saul? There stood Goliath out there with his big boast, and everybody scared. Lá parou-se Golias lá fora com sua grande jactância e todos amedrontados. Saul, head and shoulders above all the army. Saul, cabeça e ombros acima de todo o exército. Goliath said, "Somebody come out and fight me." Golias disse: alguém saia e lute comigo. No need of all of us dying. Não há necessidade de que todos nós morramos. If I kill you, then you all serve us. Se eu matar você, então vocês todos nos servem. And if you kill me, why, we'll serve you. Because he had the edge on him. E se você me matar, bem, nós serviremos a vocês, pois ele era atrevido. That's the way the devil likes to do. When he's got his whole seminary out and all of them when he's coming along, see. Essa é a maneira como o diabo agrada fazer. Quando ele tem todo o seu seminário fora, e todos eles, quando ele está vindo junto, está vendo? Little old David walking around there with a piece of sheepskin on him. O jovem Davi andando por lá, um pedaço de pele de ovelha sobre si, Ruddy, stoop-shouldered, little bitty guy, about 100 pounds, 110. corado, ombros encurvados, um pequeno sujeito de cerca de 100 libras, 110. He said, "Do you mean to tell me that the armies of the living God, that's circumcised to a covenant, will stand there and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God?" Ele disse: vocês querem dizer-me que os exércitos do Deus vivente, que é circuncidado para um pacto, separará lá e deixará que aquele incircunciso filisteu afronte os exércitos do Deus vivente? Saul said, "Come here, boy." Saul disse: venha cá, rapaz. He said, "I admire your courage, but the days of miracles is past." Ele disse: admiro a sua coragem, mas os dias dos milagres já passaram. We don't have no such a thing as that. Nós não temos nada disso, está vendo? And let me tell you something. What fellowship card can you show? E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Que cartão de companheirismo pode você mostrar? Está vendo? You ain't even got an armor. Você nem ao menos tem uma armadura. You ain't got nothing but a slingshot in your hand. See? Você não tem nada além de uma funda em sua mão, está vendo? You haven't got a PhD or LLD. Você não tem um PhD ou LLD. How you going to do this? Como você vai fazer isto? Why, that man is a warrior. Ora, aquele homem é um guerreiro. Why, he's a DD, double L, PhD, LLQ. Ora, ele é um DD, 2 L's, PhD, LLQ. Why, he's got so many degrees he can plaster a wall with them. Ora, ele tem tantos diplomas que ele poderia cobrir uma parede com eles. And who are you, a sheep herder? E quem é você? Um pastor de ovelhas. He said, "But I want to tell you something." Ele disse, mas eu quero dizer-lhe algo. He said, "You know what?" Ele disse, você sabe de uma coisa? That I was herding my father's sheep out there, and said a lion come in and grab one of them and run out. Disse, eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai lá fora e... Disse, um leão entrou e agarrou uma delas e correu para fora. You know, I took this little slingshot and went after him and knocked him down. E sabe, eu tomei esta pequena funda e fui atrás dele
e o abati. I took the lamb out of his mouth, and he rose up against me. When I did, I just took the knife and killed him. Tirei a ovelha de sua boca e ele se levantou contra mim quando eu o fiz. Eu simplesmente peguei a faca e o matei. So I went on back, and here come a bear in it for that sheep. He grabbed him and run out. I slew him too. Disse eu retornei, e aqui vem entrando um urso após aquela ovelha, e agarrou-a e correu para fora. Eu o matei também. He said, now the God, not my PhD, not my own understanding. Ele disse, agora o Deus, não meu PhD, não meu próprio entendimento. I can't tell you how I do it. I don't know how it's done. Eu não posso lhe dizer como o faço. Não sei como isto é feito. But the God, amen, the God that delivered me out of the paw of the bear and the lion, how much more will He deliver me out of the hands of that uncircumcised Philistine? Mas o Deus, amém! O Deus que me livrou da pata do urso e do leão, quanto mais irá Ele livrar-me da mão daquele incircunciso filisteu. A Bishop Saul said, you know, I believe you got a calling, boy. Um bispo, Saul, disse, sabe, eu creio que você tem um chamado, rapaz. I tell you, if you come over here, I'll learn you how to duel. See? Eu lhe direi, se você viesse aqui em cima, eu lhe ensinaria como duelar. Está vendo? And I tell you, I'm the doctor, so you put on my armor. I want to dress you up. E eu lhe direi, eu sou o doutor, assim vista minha armadura. Eu desejo vesti-lo. David stood there and they give him a PhD, a LLD, and all that. And the poor little fellow couldn't even move. He didn't know how. Davi parou-se lá, e lhe deram um PhD, um LLD e tudo aquilo. E eu, pobre pequeno companheiro, não podia nem ao menos mover-se. Ele não sabia como. He said, I never proved this. That ecclesiastical vest don't fit me. Ele disse, eu jamais provei isto. Essa vestimenta eclesiástica não serve em mim. Take the thing off. Tire esta coisa. Let me go with what God helped me with. Deixe-me ir com aquilo com que Deus me ajudou. That was faith in the power of God. Isso foi fé no poder de Deus. And he didn't lean to his own understanding. E ele não se estribou no seu próprio entendimento. He didn't lean to what somebody else said. Ele não se estribou no que alguém mais disse. He leaned to faith. Ele se estribou na fé. Because he knows if God had saved him from the bear's paw, how much more would he save him from that Philistine? Porque ele sabia que se Deus o tinha salvo da pata do urso, quanto mais o salvaria daquele filisteu. Well, if God loved you well enough to bring you up out of sin and to fill you with the Holy Ghost, bem, se Deus amou você o suficiente para trazê-lo para fora do pecado e para enchê-lo com o Espírito Santo, what's the matter with you poor spineless weaklings around the country? qual o problema com vocês, pobres fracos, sem força moral ao redor do país? Won't he much more deliver you from your affliction when he promised he'd do it? Não irá ele muito mais livrá-los de suas aflições quando ele prometeu que o faria? God's word said so. He'll do it. A palavra de Deus assim o disse. Ele o fará. Sure, he delivered him out of the hand. Sem dúvida nenhuma, ele o livrou da mão. Oh, every one of the prophets, what if they were to lean to their own understanding in their age? Oh, cada um dos profetas, que seria se eles tivessem se estribado em seu próprio entendimento em sua era? They'd have never walked up to them priest and high priest and called them whited walls and everything else. Eles jamais teriam caminhado àqueles sacerdotes e sumos sacerdotes e chamando-os paredes caiadas e tudo mais. They never prophesied contrary to him. Eles jamais teriam profetizado contra eles. They'd have been like some of them modern prophets would have agreed, wore fine clothes and been in king's palaces. Eles teriam sido como alguns desses profetas modernos. Concordariam, usariam roupas finas e estariam nos palácios dos reis. What if John would have tried to lead to his own understanding? Que seria se João tivesse tentado estribar-se em seu próprio entendimento? But he walked right up.
Contudo, ele caminhou diretamente para cima. They said, "Now, wait a minute, John, don't you preach on marriage and divorce." Eles disseram, agora espere um minuto, João. Não pregue sobre casamento e divórcio. He walked right up to Herod's presence, and he said, "It's not lawful for you to have her." Yes, sir. Ele subiu direto à coroa de Herodes e disse, não é lícito para você tê-la. Sim, senhor. I said, "Well, you know who that is? That's the prophet." Disseram, bem, você sabe quem é aquele? Aquele é o profeta. I don't care who it is. He didn't lead. Não importa quem é ele. Ele não se estribou. He said, "Now, you know, you haven't got much. You're down here on this wilderness. The association won't receive you if you go to act like that." Disseram, agora você sabe que você não tem muito. Você está aqui embaixo, neste deserto. A associação não o receberá se você ficar atuando assim. He didn't care about any association. Ele não se preocupou com nenhuma associação. He didn't lean to his own understanding, but to the understanding of God. Sure. Ele não se estribou no seu próprio entendimento, mas no entendimento de Deus, sem dúvida. There was one man who did lean to his own understanding, and his name was Judas Iscariot. Houve um homem que se estribou no seu próprio entendimento, e seu nome é Judas Iscariotes. Oh, I don't see how he could have done it. Eu não vejo como ele pôde ter feito isto. He'd walked face to face with Christ. Oh, God help. Just like Eve did in the beginning. Ele havia caminhado face a face com Cristo, exatamente como fez Eva no princípio. He had seen the vindication. He had looked at God in the face like Eve did in the cool of the evening. Ele tinha visto a vindicação e tinha olhado para Deus na face, como fez Eva no frescor da tarde. Eve looked at Christ in the cool of the evening in the garden. Eva olhou para Cristo no frescor da tarde, no jardim. And Judas had sat in the cool of the evening in the Garden of Gethsemane and many places and had looked at the same Christ. E Judas tinha se assentado no frescor da tarde, no jardim do Getsemane, e muitos lugares, e tinha olhado para o mesmo Cristo. Had heard him teach, prove himself by the word. Ele o tinha ouvido ensinar e provar-se pela palavra. Vindicated to be the prophet that Moses spoke of, to be raised up. Vindicado em ser o profeta de quem Moisés tinha dito que se levantaria. And told him in the scripture who he was and all about it. Ele lhes disse na Escritura quem ele era e tudo a respeito disto. They'd seen it proved by God that he was, and then he leaned to his own understanding. Eles tinham visto isso provado por Deus, que ele era, e então ele se estribou no seu próprio entendimento. How could he do it? Como pôde ele fazer isto? It's because he never had it down here in the first place. Foi porque ele jamais teve isto aqui embaixo para começar. He wasn't a germatized seed. Ele não era uma semente germinada. He was the son of perdition. Born out of perdition, returned back to perdition. Ele era o filho da perdição, nasceu da perdição e retornou à perdição. Now, we noticed, but he went out and maybe he might have had an idea of his understanding. Agora nós observamos, mas ele saiu e quem sabe ele pode ter tido uma ideia de seu entendimento. He might have thought that Jesus, he had so much respect for him. Now, you know, I might sell him for 30 pieces of silver. Ele talvez tenha pensado que Jesus, ele tinha tanto respeito por ele. Agora, sabe, eu poderia vendê-lo por 30 peças de prata. And if I do, I'll have some money. Now, I can do something with that. And he's able to deliver himself. E se eu o fizer, terei algum dinheiro. E poderei fazer algo com isso. E ele é capaz de livrar a si mesmo. See, he didn't know in the scripture that he had raised up to take that same place. Está vendo? Ele não sabia, de acordo com a Escritura, que ele havia sido levantado para tomar aquele mesmo lugar. And neither does the people today realize what condition that they're in. E nem as pessoas hoje se dão conta da condição em que se encontram. It's ordained for this Laodicea church to be in this condition. Putting Christ on the outside. Está ordenado para esta igreja de Laodiceia estar nesta condição, colocando Cristo do lado de fora. And him knocking, trying to get back in. No cooperation, no world.
E ele está batendo, tentando entrar novamente. Nenhuma cooperação em nenhum lugar, entretanto. Vindicating His Word in the day and out, like He did in every day, and they walk right away from it. Ele está vindicando sua palavra no dia agora, como ele o fez todos os dias. E eles caminham diretamente para fora disto. Leaning to their own understanding. That's all there is to it. Estribando-se no seu próprio entendimento. Isso é tudo que há nisto. Or maybe, let's say this, that he thought maybe if he did sell Christ for 30 pieces of silver, well, he would have a fellowship with some of the great denominations of that day, the Pharisees and Sadducees. Ou, quem sabe, digamos isto, que ele tenha pensado que talvez se ele vendesse Cristo por 30 peças de prata, ora, ele pudesse ter um companheirismo com algumas das grandes denominações daquele dia, os fariseus e saduceus. He'd say, now wait, he can take care of himself. Ele diria, agora, espere, ele pode cuidar de si mesmo. I've seen him in great battles. I know that he can take care of himself. Eu o tenho visto em grandes batalhas, eu sei que ele pode cuidar de si mesmo. So I might make some money, kind of a little retirement as it was. Assim, eu poderia conseguir algum dinheiro, por assim dizer, uma pequena aposentadoria, como isto foi. And then again, I might have a great standing with these churches today if I would betray him to him. See? E então, novamente, eu poderia ter uma grande posição com estas igrejas hoje, se eu pudesse traí-lo para eles, está vendo? But he leaned to his own understanding instead of the understanding that was the vindicated Word of God. Mas ele se estribou no seu próprio entendimento, ao invés de no entendimento de que aquela era a vindicada palavra de Deus. And he did to Jesus just what the Scriptures said he would do. E ele fez a Jesus exatamente o que a Escritura disse que ele faria. And today the church world has turned Christ out in this last days just exactly like the book of Revelation said they would do it. E hoje o mundo da igreja tem colocado Cristo para fora nestes últimos dias, exatamente como o livro de Apocalipse disse que fariam. The spirit of Judas again, in form of church. Having a form of godliness, but denying the word. That's right. É o espírito de Judas novamente, na forma de igreja, tendo uma aparência de piedade, mas negando a palavra. Está vendo? Isso é certo. Now, oh my, what did it result in? Death, just like it did to Eve. Agora, que coisa! Em que isso resultou? Morte, exatamente como fez a Eva. And it does to all others who tries to pervert the Word of God. E faz a todos os outros que tentam perverter a palavra de Deus. And lean to their own understanding. Eles se estribam em seu próprio entendimento. Even now, they sell not for 30 pieces of silver, but maybe become, some great officer, some seminary experience. Ainda agora, eles vendem, não por 30 peças de prata, mas, quem sabe, tornar-se, algum grande oficial, alguma experiência de seminário. Wouldn't even worth 30 pieces of silver, but they sell it anyhow. Não valeria 30 peças de prata, mas eles vendem isto de qualquer forma. Sell their understanding of God out for such a thing as that. Vendem seu entendimento de Deus por uma tal coisa como essa. How different from the great learned St. Paul, who had all the knowledge he could brag about. Quão diferente do grande estudado São Paulo, o qual tinha todo o conhecimento de que se poderia jactar-se. But he said, I've turned the whole thing of my reasons down. I met a pillar of fire one day on the road down to Damascus. Bless the Lord. Mas ele disse, eu tenho desprezado a coisa toda de meu raciocínio. Eu encontrei um pilar de fogo um dia no caminho de Damasco. And he said, I never come to you with excellency of speech, because if I did, you'd trust in the wisdom of man. E ele disse, eu jamais venho a vocês com excelência de palavra, porque se eu fizesse, vocês confiariam na sabedoria do homem. But I come to you
in the power and demonstrations of the Holy Ghost that you would lean upon the Word of God. Mas venho a vocês no poder e demonstrações do Espírito Santo para que vocês se estribem na palavra de Deus. Hey, instead of an angel from heaven come preaching any other thing, let him be cursed. Galatians 1:8. Amém. Disse, se um anjo do céu vier pregando qualquer outra coisa, que ele seja anátema. Gálatas 1:8. That's right. Oh, sir, he never. Isso é certo. Não, senhor, ele nunca. The little woman at the well, she was immoral. A pequena mulher junto ao poço era imoral. But she knew that the churches had excommunicated her. Ela, porém, sabia que as igrejas a haviam excomungado. But she never leaned upon her own understanding. Mas ela jamais se estribou em seu próprio entendimento. When she met this one at the well who told her all the sins that she had done, she ran into the city. Quando ela encontrou esse junto ao poço, o qual lhe contou todos os pecados que ela havia cometido, ela correu para a cidade. Now, it wasn't right for a woman to do that, to go in and say anything because she's a prostitute. Agora, não era certo para uma mulher fazer isto, de entrar e dizer algo, pois ela era uma prostituta. But when she had met Jesus, she never leaned to the understanding of the people them days. Mas quando encontrou Jesus, ela jamais se estribou no entendimento do povo daqueles dias. She said, come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Messiah? Ela veio e disse, venham, vejam um homem que me contou as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias? She never leaned upon her understanding. No. Ela jamais se estribou em seu próprio entendimento. Não. The Virgin Mary, when the angel Gabriel met her and told her that she was going to have a baby without knowing a man. A Virgem Maria, quando o anjo Gabriel encontrou-lhe e disse que ela ia ter um bebê sem conhecer um homem. Never been. Ufa! Jamais havia acontecido. She never leaned upon her own understanding that a woman could not have a baby without having a husband. Ela jamais se estribou no seu próprio entendimento de que uma mulher não poderia ter um bebê sem ter um marido. She didn't lean upon that. Ela não se estribou nisso. But she said, behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to your word. Mas ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo de acordo com tua palavra. She didn't say, how am I going to do it, when will I do it, and how is this all going to take place? Ela não disse, como eu vou fazer isto, e quando farei isto, e como ocorrerá tudo isto. The angel said, the Holy Ghost shall overshadow thee, and that holy thing will be born to be shall be called the Son of God. O anjo disse, o Espírito Santo fará sombra sobre ti, e o santo que nascerá de ti será chamado o Filho de Deus. She said, behold the handmaid of the Lord. Ela disse, eis a serva do Senhor. She didn't take her reasonings that it couldn't be done. Ela não tomou seu raciocínio para dizer que isto não poderia ser feito. She just said, behold the handmaid of the Lord. Ela apenas disse, eis a serva do Senhor. That's right. Notice, the woman that had the blood issue, the doctor told her, said, there's no hope. Isso é certo. Observe. A mulher que tinha o fluxo de sangue, o médico disse a ela, não há esperança. She spent all of her living with the physicians, and none of them could help her. Ela havia gasto todos os seus bens com os médicos e nenhum deles podia ajudá-la. And she didn't lean upon that. E ela não se estribou nisso. When she walked through the crowd and she said, I believe if I can touch that man's garments, I'll be made well. Quando ela caminhou através da multidão e disse, creio que se eu puder tocar na vestidura daquele homem, eu ficarei boa. She goes over. Ela atravessa. Now wait, the doctor said you can't get well. Agora espere, o médico disse, você não pode ficar boa. She'd had this blood issue for years and years. Ela tinha tido este fluxo de sangue durante anos e anos. She got weaker all the time and worse. The doctors had give her up. Ela se enfraqueceu todo o tempo e pior. Os médicos a tinham desenganado. That's all the understanding they had. Aquele era todo o entendimento que eles tinham. But she said by faith,
Mas por fé ela disse. There's no scripture telling her to do that. Não havia nenhuma escritura lhe dizendo para fazer aquilo. But she said, if I could touch the border of his garment, I'll be made well. Mas ela disse, se eu puder tocar a orla do seu vestido, ficarei boa. And she slipped around and touched him. She walked back, sat down. E ela se deslizou por lá e o tocou. Ela voltou, sentou-se. Jesus turned around and said, who touched me? Jesus voltou-se e disse, quem me tocou? He looked around until he found her. Ele olhou ao redor até que a encontrou. He told her of her blood issue. Ele lhe contou a respeito de seu fluxo de sangue. And she felt at that moment in her own body, she couldn't prove it then, but she felt in her own body that her blood issue stopped. E ela sentiu naquele momento em seu próprio corpo. Ela não podia provar isto então, mas ela sentiu em seu próprio corpo que seu fluxo de sangue havia cessado. She never reasoned if the doctor had turned her down, how could anything else help her? Ela jamais raciocinou, se o médico a havia desenganado, como poderia algo mais ajudá-la? She never went to reason, but she went to faith. Ela jamais foi ao raciocínio, mas foi à fé. Now the Bible said that he's the high priest today that can be touched by the feeling of our infirmities. Agora, a Bíblia disse que ele é o sumo sacerdote hoje, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas fraquezas. Yes, Is amen. that right? É isto certo? Don't go to reason and say, oh, that's... Não raciocine, jamais diga isso é. He said, today he's that. Ele disse, hoje ele é isso. He is right now a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, the same yesterday, today, and forever. Ele é agora mesmo um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, o mesmo ontem, hoje e eternamente. What do you think when I was out there as a Baptist preacher? And that angel of the Lord met me out there and commissioned me to go do this that I'm doing? Que pensam vocês quando eu estava lá fora como um pregador batista e aquele anjo do Senhor encontrou-me lá fora e comissionou-me para fazer isto que estou fazendo? Why, my pastor said you've gone crazy. What, you had a nightmare. Ora, meu pastor disse, você enlouqueceu. Ora, você teve um pesadelo, você... I said you better take my fellowship card right now. Eu disse, é melhor que você tome meu cartão de companheirismo agora mesmo. Now, he said, how can you, with not even a grammar school education, preach around the world? Agora ele disse, como pode você, sem nem mesmo uma educação escolar de primeiro grau, pregar ao redor do mundo? How can you ever pray for kings and potentates and you can't even use your grammar right? Como pode você alguma vez orar por reis e potentados e você não consegue nem mesmo usar sua gramática corretamente? I wasn't trusting in my grammar. I wasn't trusting in the ability I had. Eu não estava confiando em minha gramática. Eu não estava confiando em nenhuma habilidade que eu tinha. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light of thy house shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus.